Exercício número 1 da aula 83 do primeiro ano do ensino médio. Quantos números inteiros e positivos satisfazem a inequação? Então, nós temos uma inequação aqui. Por que eu sei que é uma inequação? Porque existe um sinal de desigualdade entre eles. Nesse caso, eu estou dizendo que 3 menos x divididos por 2 mais x tem que ser maior ou igual a 0. Ok? Pois bem, como é que eu vou resolver esse tipo de situação? Eu, a princípio, vou resolver como se fosse uma equação. O que significa isso? Que esse 2 mais x que está dividindo, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. Tá? Então, eu vou ter o quê? 3 menos x, que é maior ou igual a 0, que vai multiplicar o 2 mais x. Ora, 0 vezes o 2 mais x vai dar 0. Então, vou ter 3 menos x, que tem que ser maior ou igual a 0. Agora, vou isolar o x. Então, esse 3 que é positivo vai passar para o outro lado negativo. Então, maior ou igual a negativo 3. Agora, aqui acontece um negócio interessante. E aqui é muito importante a gente observar. Sempre que o número que eu vou passar para o outro lado for um número negativo, ou seja, sempre que o número na frente que estiver na frente do x for um número negativo e eu for passar para o outro lado, eu vou precisar inverter a desigualdade. Como que isso vai acontecer? Veja bem. Então, na frente do x tem o negativo 1. Quando eu passar para o outro lado, eu vou inverter a desigualdade. Era maior ou igual, vai ficar menor ou igual a menos 3 dividido por menos 1. Portanto, o x tem que ser menor ou igual a menos com menos, mais 3 dividido por 1 é 3. Mas isso só vai acontecer, e isso é muito importante a gente saber, quando o número que for passar e estiver antes do x, ele que vai passar dividindo, for um número negativo. Se aqui fosse positivo x, permaneceria a desigualdade. O que significa uma inequação? Em uma inequação, nós encontramos não apenas um valor, mas nós encontramos um conjunto de valores que satisfazem a equação. Então, eu digo o seguinte, que a solução para essa inequação vai ser o quê? O x tem que ser menor ou igual a 3. Na verdade, ainda eu faço mais do que isso. Eu digo assim, que o x ele pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x precisa ser menor ou igual a 3. Todos os números menores ou iguais a 3, eles fazem parte da solução da minha inequação. Então, nesse caso, eu quero saber quantos números inteiros e positivos satisfazem a minha inequação. Então, a solução para isso é 1, 2 e 3. São os números inteiros e positivos menores ou igual a 3. Então, quantas soluções eu tenho? 3 soluções. Letra B. Na questão número 2, diz o seguinte: escolha a inequação que representa o seguinte gráfico. O que é que eu estou demonstrando aqui? Eu estou demonstrando nessa parte vermelha todos os números a partir do 3 que eu posso representar. Então, essa bolinha fechada em cima do 3 significa que o 3 faz parte da solução. Então, todos os números maiores ou igual a 3 fazem parte da solução. Chamando de x esses números,
a representação de todos esses números, então eu posso dizer que o x tem que ser o quê? Maior ou igual a 3, porque começa do 3 e vai até o infinito positivo. Tá? Então, neste caso aqui, a letra D é aquela que satisfaz a nossa equação, ou a nossa inequação de representação dos resultados.